vou soltar a abertura, então, gente, e já vou ligar o microfone, tá? Ótimo. Colocando a abertura e ligando o microfone. A menor. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje não é dia do Ceará News, mas hoje é especial. É o Ceará News Entrevista Especial. Estamos trazendo aqui o Maurício Zominani, com muito prazer, um grande prazer receber o nosso amigo aqui. Prazer é meu. Antes, porém, eu preciso que você compartilhe comigo essa live, tá bom, gente? Você que está assistindo, você sabe que é muito importante esse projeto vai desenvolver, vamos aumentar o conhecimento da doutrina, vamos levar a mais pessoas. Estamos aí caminhando juntos, você que é do Ceará de José, você que é fora do Ceará de José, você que está de longe, tem gente que está entrando de Pernambuco, pessoal de Portugal, de todos os lugares do mundo, sejam bem-vindos. Nós queremos realmente que você compartilhe, então assista a nossa live. Para isso você faz o seguinte, você vai começar pelo YouTube, youtube.com, você vai lá, youtube.com, você vai ter um botãozinho vermelho, não esqueça de entrar Ceará de José, clica naquele botãozinho vermelho inscrever-se, você vai entrar no canal do Ceará de José, tá bom? Clicou no botão, vai no sininho, o sininho é importante. O que é aquele sininho faz? Ele te avisa quando você tem uma live, quando você está ao vivo, e você vai ser sempre avisado para que você possa assistir, junto, né, estar junto conosco aqui, como estamos agora, tá bom? Estamos ao vivo nas 3 plataformas, Instagram, Facebook e YouTube. Sejam bem-vindos e eu quero que você participe. Vamos aproveitar o nosso amigo aqui, fazer perguntas. É importante interagir. Não basta que a gente fique apenas falando. Eu quero a sua opinião, eu quero que você coloque, principalmente da onde você é. Você principalmente que é fora daqui de Santos, da Baixada Santista, se identifique. Conte pra gente como é que está o seu confinamento, porque esse confinamento não faz parte só do Brasil, é no mundo inteiro. Então, conte pra gente como é que está a situação. Eu tenho uma proposta para vocês, que é uma proposta que eu coloquei isso na semana passada. Nós colocamos ao vivo nesse momento. Se você mandar um vídeo pra gente, mande um vídeo de 10 a 15 segundos de motivação, de força. A gente está vendo tanta coisa, né? A gente liga a televisão, dá vontade de pular no canal. A gente tem uns canais aqui em Santos, para quem não sabe. Para quem é de fora, Santos é cortado de vários canais, entendeu? A gente dá vontade de se jogar no canal por de tanta tragédia e de tanta coisa negativa que a gente acaba assistindo. Então, na contramão de tudo isso, manda uma mensagem positiva, faça isso. Um vídeo rápido de 10 a 15 segundos no próprio WhatsApp. O WhatsApp está aí, já está colocado aí, olha lá, 991536974, código 13 99153 6974. Ele está rodando, né? Sim, aparece agora todas as nossas redes sociais. É isso aí, olha lá, no canal no YouTube, no Facebook, você está vendo agora. Todas elas você pode acessar, fazer pergunta, pode fazer pergunta pelo YouTube, pelo Instagram, pode fazer pergunta pelo Face. Nós estamos aqui para interagir com você, vamos passar aqui uma hora e pouco com você, justamente para essa participação. É fundamental a sua participação. Não esqueçam, né, do álcool gel. A gente já passou o álcool gel aqui, não foi? Sim. Eu tomo um banho de álcool gel. E também para aqueles que já estão meio gripados, não esqueçam também da máscarazinha, é fundamental. Todas as lives devem sempre lembrar disso aqui. A gente não pode esquecer, a coisa é séria. E a gente tem que levar a sério. Mas não em pânico, não entrar em pânico. Por isso que eu preciso dos vídeos de vocês. Mande os vídeos pra gente, tá bom? Maurício, a gente não pode cumprimentar. Vou cumprimentar assim, ó. Aí, tudo bem? Aí, garoto. Seja bem-vindo, Maurício. Muito bacana, tá aqui. Nós estamos muito felizes com a tua presença. Você faz parte da história, né, desse estúdio do Ceará de José, todo esse trabalho que está sendo elaborado, você faz parte dele. Então a gente fica muito feliz cada vez que você vem,
porque é como se você estivesse em casa. Aqui, para mim, é assim, você faz, não tem jeito, né? Você está vinculado ao Ceará News, você está vinculado, principalmente o programa de manhã, né? Sim. A gente você já está em 300 e pouco já, né? É verdade. Muito bom, foi ideia boa, surgiu com a gente essa ideia, não foi? Exatamente. E essa ideia tem que ser levada à frente, porque isso fica, eu fico sempre falando assim, o que vai acontecer daqui a 20 anos? Alguém vai ver um desses programas. Sim. E de repente esse programa vai servir para essa pessoa, vai ajudar. E uma ação sempre estimula a outra, né? Não é? É sempre bacana, porque um vai estimulando, O trabalho é a coisa mais estimulante que tem, não tem dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Mais uma vez, pessoal, mandem vídeos pra gente agora. Ó, pega lá no WhatsApp, grava, manda aqui o nosso querido jornalista Rob Lopes, que está editando aqui, trabalhando na edição, ele coloca ao vivo para você. Maurício, nós vamos falar exatamente desse assunto. E você colocou o seguinte, o que Deus está querendo, está planejando com tudo isso pra gente. Exatamente. Na verdade, Zé, nós estamos todos imersos num mar bastante complicado. O nosso interior, acho que não escapa ninguém, está cheio de dúvidas, medos. Medo é quase que universal. Em alguns lugares, o pânico. Então, nós estamos embebidos em dúvidas e medos, e nessa condição é que nós somos bombardeados por placares. Quantas mortes? Aqui, quantas mortes no outro país, naquele outro país? Contabilizando diariamente isso. Quantos contaminados, quantas mortes? Todo dia, todo minuto a gente tem um placar diferente. Sabe quantas está agora? Agora está assim, agora está assado. Ok. No meio disso, no meio desse placar de mortes, que de uma forma ou de outra anuncia pra gente, você pode ser o próximo, um amigo seu pode ser o próximo, um parente seu pode ser o próximo. Lembra da novela A Próxima Vítima? Lembro. Pois é. E ela fez um grande sucesso. Pois é, nós estamos mais ou menos nessa novela. Só que tem um ingrediente a mais. Além de tudo isso, nós estamos com a guerra de egos e a guerra política feita em cima da desgraça. É mais ou menos como como assistente social, uma família que tem violência doméstica, que tem gente passando fome, que tem uma tragédia social muito grande, e ainda por cima o pai e a mãe estão brigando. Como ficam os filhos numa situação dessa? Que já vive uma situação social muito difícil, mas onde os pais estão brigando, cada um fala uma coisa. Como fica essa criança? É preciso ser psicólogo para entender que ele está muito ruim, né? Então, nós estamos nessa situação. A emoção, a situação em si é grave. A nossa emoção desequilibrada aumenta muito o problema. E a guerra de egos, a guerra política, que contamina os seguidores, porque tem seguidores de um lado, seguidores do outro, e as pessoas se engalfinhando dentro de uma mesma família, num mesmo casamento, é uma loucura, né? Então, a nossa maneira de lidar com um problema grave torna a situação gravíssima. Desculpe, você sabe que também, outro dia nós estávamos falando sobre isso, que essa questão de você contabilizar mortes por dia, lembra um pouco os nossos pais. Sim. Quando tínhamos o jornal, qual é a primeira coisa que o pessoal lia no jornal? Saber quem morreu hoje, né? E é na parte do óbito. Isso. A gente tem esse costume já. E as pessoas parecem que não perderam esse costume. É verdade, né? É verdade. Às vezes uma corrida de Fórmula 1, nossa, hoje teve um acidente terrível, etc. As pessoas, o que é trágico chama atenção, atrai, multiplica. Se você passar o dia todo na rua e ver uma pessoa ajudando a outra, você não reproduz, você não compartilha, você não espalha. Agora, se você vira uma tragédia, um crime, nossa. Olha, sem nada... É certeza. Sem nada contra a Rede Globo, tá? Sem nada, mas quem assistiu o Fantástico no domingo, acho que ia se enforcar depois, né? Porque eu vou te falar uma coisa, é muito trágico. Eles pegam o sensacionalismo, não precisava exagerar, e aí eles colocam um lado positivo, uma pessoa recuperada e 50 passando por problemas. Eu acho que a gente não precisa fazer isso. Sim. Acho que a imprensa ela tem um papel importante de informar. Ela não pode induzir as pessoas
a criar, porque tem muita gente depressiva, muita gente triste, muita Sim. gente passando... Tem gente com pânico, o pânico aumentando. O que que Pânico, a persecutoriedade, as pessoas que têm uma certa mania de perseguição, que vêem problemas em todo lugar. Quem tem manias, como por exemplo a mania de limpeza. Como é que o coronavírus pega uma pessoa que tem mania de limpeza? Como é que ela pega quem já tem uma tendência ao pânico? Como é que ela pega quem já tem a persecutoriedade? Então, esse meio social não inventa o problema, mas potencializa o problema. E é claro que aqui a gente precisa fazer um contraponto, é claro. Nosso trabalho aqui precisa ser, então, como eu abordo, como eu lido com essa situação, que anticorpos, que situação que eu posso me fortalecer com isso? É possível fortalecer? É possível enfrentar o pânico, o medo, a dúvida? Eu acho que essa é a nossa proposta. É por esse caminho, né? É isso. E o que Deus propõe? Então, por que você colocou assim? Deus está querendo o que com isso? Pois é. A dor que a gente não compreende, Zé, é a dor mais difícil de passar. Sem dúvida. Uma pessoa, Sofre. por exemplo, nós somos frontalmente contra o castigo físico aos filhos. Não acho que esse é o caminho. Quem faz isso não tem repertório. Quem faz isso não tem outras condições. Aparelhe-se para isso. Mas o castigo físico que a criança entende por que está passando, ele é facilmente passável. Aquele castigo físico, vamos supor que um pai, o seu time perdeu o jogo de futebol e ele desconta no filho. O filho pode entender uma coisa como essa? No outro extremo, dores que as pessoas entendem, são até buscadas, são até desejadas. Por exemplo, disse que uma das maiores dores que tem é a dor do parto. E não há mulheres que depois de passar por um parto buscam outro? É verdade. Por quê? Por que uma mulher que já passou por um parto, às vezes sofrido, busca o segundo? Porque a maternidade é mais importante do que a própria dor. Porque ela vê a finalidade. Exatamente. Quando a gente enxerga a finalidade, aquela dor fica melhor. Aquela dor fica tranquila. Se ele é meu chefe, vai ter um concurso interno, e ele me escolhe como uma pessoa para fazer aquele concurso interno, para crescer na carreira, aquilo vai me tirar horas de sono, vai exigir um sacrifício, eu vou perder horas de família, aquilo vai ser um transtorno na minha vida. Eu vou ficar com raiva dele? Eu iria ficar com raiva dele? Não. Claro que eu ia agradecer. Se eu confio, se eu tenho certeza, se eu vejo a finalidade, eu até agradeço a dor. Outra imagem. Alguém gosta de levar uma facada na barriga? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? E se uma pessoa que o médico falou assim, se você não tirar esse nódulo do seu estômago, você morre. E aí você começa a entrar naquela fila, naquela tragédia que às vezes é o serviço público, e você faz um exame e marca uma consulta, mas a consulta você só consegue marcar com muito tempo depois. O exame fica velho, você precisa fazer outro exame. Quando você chega na sua sala de cirurgia, no seu dia de fazer a cirurgia, meu amigo, ainda bem que eu vou levar uma facada hoje. Ainda bem que eu vou levar uma facada hoje, porque atrás de mim tem centenas de pessoas que vão morrer na fila. Então eu falo, graças a Deus que eu consegui estar na sala de cirurgia. Essa facada eu quero. Essa facada eu quero. Por quê? Porque você vê finalidade. Então o nosso objetivo hoje é fazer um exercício que estimule as suas pesquisas, meus amigos, a sua pesquisa, a nossa pesquisa individual, porque no Espiritismo ninguém dá palavra final sobre nada. Não. Nada. Exatamente. O nosso papel aqui é apenas estimular as nossas pesquisas, as minhas inclusive. A pergunta, o que Deus está querendo dizer com isso, ajuda a gente a superar e a enfrentar os nossos medos e as nossas dúvidas. Porque quando cada milímetro que a gente avançar no sentido de entender a finalidade de uma dor, torna ela mais aceitável, mais compreensível, mais superável, mais benéfica. A dor se torna benéfica para nós quando a gente vê finalidade. E quando a gente não vê, revolta, autocompaixão,
medo, dúvida, e tudo isso, qualquer terapeuta holístico sabe, o nosso amigo aqui sabe muito mais, vai sofrer mais e vai somatizar. Vai somatizar. Toda a emoção mal resolvida somatiza e aumenta os problemas. Até, especialmente, aumenta rebaixando o nosso sistema imunológico. Que é uma das coisas que a gente mais precisa hoje, meu amigo. Uma das coisas que nós mais precisamos em meio da pandemia do coronavírus é sistema imunológico. Sem dúvida. E aí quando você se deixa dominar pela descrença, pelo negativismo, pelo pessimismo, pela revolta, tudo isso age sobre o seu sistema imunológico. Se você tiver dúvidas a respeito disso, pesquise. Hoje a internet está disponível para qualquer pessoa. Pesquise como a sua condição mental atua no seu sistema imunológico. Até porque você precisa mais do que nunca dele hoje. Então pesquise isso e busque a melhor atitude. É nesse sentido que nós estamos aqui conversando hoje. Você joga os hormônios também quando você está alterado. Existe uma alteração todinha do corpo. Por isso que mexe no sistema imunológico. E, além de tudo, os amigos espirituais falam que aquela expressão de Jesus, vós sois deuses, tem um conteúdo que pouca gente já pensou a respeito disso. Nós somos deuses de um universo de bilhões de seres. Como assim? Eu tenho, sob a minha influência direta, bilhões de seres chamados células e átomos. Eles são seres do meu universo. E quando eu inundo a minha mente com emoções, eu inundo também as minhas células com emoções. Exatamente. É isso. Os orientadores espirituais falam para a gente conversar com as nossas células. Isso. Não é isso? É isso. Converse com as suas células, estimule, fale para elas assim, não desanime, acredite, há um sentido em tudo isso. Parece uma doideira, mas tem uma lógica, toda uma lógica, é verdade. Parece doido isso, mas se você tiver... Olha, hoje os centros espíritas e outras práticas terapêuticas, holísticas, têm muita interface espiritual, muita intuição, terapia surgindo de todos os lados, algumas até oportunistas, mas a maioria delas com grande conteúdo. E ali você vai ouvir a mesma orientação de nós sermos deuses das nossas células, pela nossa mente, pelo nosso coração. Você vai ouvir isso em todos os lugares. Confira comigo. É verdade. E com isso, você vai kardecianamente conferir a unanimidade das mensagens e você vai perceber, há uma verdade nisso. É isso mesmo, é isso aí. Então, se nós somos deuses das nossas células e nutrimos nossas células pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos, surge a pergunta: com o que você tem nutrido as suas células ultimamente? Se for, vamos falar de novo, revolta, pânico, persecutoriedade, medo, dúvida, meu amigo, elas estão adoentadas, não pelo corona, mas pela sua atitude diante do coronavírus. E de outras tensões que existem, muitas ligadas ao coronavírus, né? Porque, por exemplo, o confinamento das pessoas dentro da mesma família gera outras tensões, faz emergir mágoas antigas, culpas antigas, questões mal resolvidas, que não estavam sendo trabalhadas porque estava todo mundo no ativismo do dia a dia, trabalhando, né? Fazendo as coisas. De repente você fica confinado e começam a surgir muitos conteúdos. É nesse contexto que nós precisamos entender, eu perante meu corpo, eu perante a minha família, eu perante o meu país, eu perante a humanidade. Como é que eu me situo nisso para melhor enfrentar essa situação? E na fé raciocinada, você vai encontrar, que é o Consolador Prometido, que é no Espiritismo, a nossa contribuição para isso é o entendimento da dor.
que nós avancemos no entendimento da dor. Por isso que nós sugerimos essa pergunta: o que Deus estava querendo dizer quando nos trouxe o coronavírus? E aí, qual é o nosso raciocínio? São inúmeras situações em que a própria ciência não vê um objeto e apenas identifica a sua existência, a sua forma de funcionamento, tudo isso pelos seus efeitos. Um dos exemplos mais clássicos disso é o buraco negro. Buraco negro ninguém tinha visto. Ninguém... onde é que está um buraco? Recentemente surgiu uma imagem do telescópio Hubble. Mas durante décadas, praticamente, se especulava, existe, não existia. Eles perceberam que existia o buraco negro, não porque tivessem visto, mas por causa de uma distorção na luz. Uma luz, ao passar por uma certa região do espaço, ficava deformada, porque havia uma grande gravidade que atraía e distorcia a própria luz. Como não existe efeito sem causa, começaram a pesquisar e entenderam o buraco negro. Sobre essa mesma lógica, iluminada pela lógica do próprio Cristo, que nos fala que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos, a gente pode tentar avançar no entendimento do coronavírus, do que Deus quer entender, de qual a função espiritual da pandemia, pelos seus efeitos. Que características, que motes, que eixos o coronavírus traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, uma pandemia. Uma pandemia é um fenômeno muito interessante porque coloca a humanidade toda com um problema único. Opa! Quando você tem a humanidade toda diante de um problema que torna todos iguais, ricos, pobres, brancos, negros, orientais e ocidentais, a gente, sem dúvida, tem uma oportunidade única de reaprender o que Jesus quis dizer quando ele falou Pai Nosso. Pai Nosso é porque Deus é mais dos cristãos. Será? Será que Deus é mais dos espíritas? Será que Pai Nosso de quem? Deus é Pai de quem? A primeira lição que eu acho que a pandemia traz é: somos uma família. A humanidade é a nossa grande família. É aí que nós estamos, a nossa referência espiritual é aí. E a gente pode ampliar o nosso conceito de fraternidade. Por quê? Por quem você reza? A gente reza por no máximo 30 pessoas no ano. Os seus amigos, os seus parentes, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus cachorros. E muito dificilmente você vai rezar por pessoas estranhas. Só quando às vezes uma tragédia nos comove, etc, etc. Mesmo assim, algumas pessoas nem com tragédia se lembram de rezar pelos outros. É verdade. Quando você vive uma situação como essa, o que acontece na Itália está acontecendo conosco. O que acontece com a Espanha é conosco. O que acontece com os Estados Unidos é comigo o negócio. Ah, mas eu não tenho parente. Não interessa. É comigo. Porque com a dor do outro eu estou aprendendo a minha dor. É isso, é isso. Então, primeira lição, a da fraternidade. Deus está usando o coronavírus para ensinar fraternidade. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Né? A segunda lição que a gente vê nesse processo é essa questão do isolamento. O que o isolamento traz de lição, traz de mensagem, traz de oportunidade para a gente? O isolamento é uma oportunidade única de você se interiorizar. Você é chamado para cortar vínculos sociais. Isolamento, cortar vínculos sociais. E quando você corta vínculos sociais, você direciona o teu foco para você mesmo. E ali você vai ter oportunidade de olhar os seus armários e ver quanta porcaria você tem acumulado nos últimos anos. Porque nós somos acumuladores de lixo material e de lixo espiritual. Então,
essa é uma época ótima para abrir os armários e ver o que tem dentro. E se você percebe coisas que estão lá e que não tem mais sentido, não tem mais utilidade para você, pergunte-se, não pode ter utilidade para outras pessoas? E movimente. O Feng Shui é ótimo para nos alertar a respeito disso. Você tem coisas no seu armário apodrecendo, coisas se perdendo, quando outras pessoas estão precisando. Aproveite agora e olhe para os seus armários. E do mesmo jeito que você olhar para os seus armários físicos, olhe também para os seus armários emocionais, para os seus armários mentais. Abra e veja o que eu tenho lá dentro. Será que eu guardo culpas? Será que eu guardo mágoas? Será que eu guardo situações mal resolvidas? A gente pode também pegar o armário, tirar coisas que não prestam, reciclar, movimentar, passar para outras pessoas. Sem dúvida, o isolamento e a reciclagem do lixo material, mental e espiritual é uma grande mensagem que Deus está passando para a gente. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Isso mostra o quanto nós estamos estagnados, né? De repente, você tem uma rotina diária. No teu dia a dia, aquela rotina te permite fazer apenas algumas coisas dentro de casa. E de repente você muda tudo isso. De repente você se vê dentro de casa e você está preso àquela rotina que você fazia antes. Pois é. É isso que tem que romper, né? E a doença é o que está parado. Quando você analisa a doença, não pela maneira só física, mas pela questão energética, você vai ter que aprender sobre chakras. O chakra, quando está com a energia estagnada, é bom? Ali, às vezes, está uma doença que ainda nem se manifestou no físico, mas que já está instalada. Então, tudo que tiver parado é ruim. Água parada cria limo, sangue parado no cérebro é ameaça de morte. Emoções paralisadas do passado fazem você ficar retido, você ficar aprisionado. É momento de movimentar essas energias. As nossas dores são instrumentos fantásticos de trabalho de ajuda ao próximo. Por exemplo, quem é a melhor pessoa para ajudar um alcoólatra? Um outro alcoólatra? Um outro alcoólatra. Quem é a pessoa melhor para liderar uma associação em benefício a pais que possuem filhos especiais? Outros pais que também possuem filhos especiais. Exatamente, é isso mesmo. Se você praticou o aborto, e nós somos tão machistas que a gente só acha que mulher pratica o aborto. É porque o homem também faz parte desse processo. Pois é. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu tenho um amigo que praticou o aborto. Nunca. É sempre uma amiga, né? Isso. Então, na verdade, quem pratica o aborto? O taxista que leva sabendo que é para aquilo, o farmacêutico que vendeu o remédio sabendo para aquilo, a pessoa que deu a dica do chá abortivo ou da parteira que faz o aborto. Então, há uma quantidade muito grande de pessoas que fizeram aborto. Por causa disso, elas são destinadas ao inferno. Por causa disso, elas não têm remissão, o erro delas? Não, de jeito nenhum. Aproveite a sua dor, aproveite a sua infelicidade e movimente essa energia retida na culpa, na responsabilidade. Encontre moças e meninas, rapazes que estão angustiados com uma gravidez indesejada, ajude essas pessoas. Você vai ter uma condição única que quem não passou por isso não tem. Então, movimentar emoções, inclusive para a fraternidade, é uma coisa fantástica. Isso é ressignificar. Ressignificar, movimentar, transformar. Isso é terapia, isso é saúde. É isso mesmo. Essa é saúde, porque a saúde é um todo. Ninguém pense que não ter vírus é ter saúde. Quem pensar que não ter vírus é ter saúde, eu tenho uma má notícia para você. Você nunca vai ter saúde. Porque o nosso corpo sempre tem vírus, bactérias. Nós somos uma comunidade bilionária de vírus e bactérias. É verdade. Então, estar com a saúde aparente que nós temos é estar assintomático. Estar assintomático é apenas
ter um sistema de defesa que está ativo e que consegue neutralizar a ação dos vírus e bactérias. Mas não ter vírus e bactérias, meu amigo, isso está fora de questão. Então, só essas duas questões, a questão da pandemia e que nos traz a igualdade e a fraternidade. Só a questão do isolamento que nos traz a interiorização, a oportunidade de interiorização para revisão material e para revisão emocional, já são dois caminhos absolutamente fantásticos que a gente pode pensar bastante a respeito disso. A limpeza é outro tema. Limpeza é uma dessas palavras bonitas, né? Porque o tempo todo nós estamos precisando nos limpar. De quanto em quanto tempo você faz faxina na sua casa? Tem gente que faz todo dia e tem gente que faz a ver navios, né? Pois é. E a faxina espiritual? Quem faz? A faxina espiritual, ela às vezes é invisível, ninguém vê, ninguém sente cheiros, só que as coisas começam a dar errado, os conflitos começam a acontecer do nada, como diz a juventude. Quem faz faxina espiritual na sua casa? Especialmente o evangelho no lar. Você, amigo, você, amiga, você está fazendo o evangelho no lar? Mas eu tenho pessoas na casa que não são espíritas. Ok, as práticas são lindas nesse sentido. Uma semana você faz com o evangelho segundo o espiritismo, noutra você faz com um livro budista, noutra você faz com a Bíblia evangélica. Há algum problema de você fazer o evangelho no lar com uma Bíblia evangélica ou com um livro budista? Nenhum! O Deus é o mesmo. Todos os caminhos levam a Roma, dizia o conquistador violento. Todos os caminhos levam ao amor, diz Jesus. Pratique a faxina espiritual. Faça a limpeza. Na questão 919 do livro dos Espíritos, você vai ver a receita do Espírito da Verdade para Kardec de como evoluir espiritualmente. Ali você vai ver que ele falou, conhece a ti mesmo. E pedindo uma receita, Kardec pedindo ao Espírito da Verdade uma receita, veio Santo Agostinho falar, façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, avaliava se fiz mal para alguém, se fiz todo o bem que podia. Isso é o quê? Faxina espiritual diária, que nos estimula, ao final de cada momento, a gente poder fazer a nossa faxina espiritual momento a momento. Como hoje a gente passa álcool gel, a cada momento nós podemos vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa vibração e fazer a nossa oração para modificar o nosso dia, modificar a nossa vida. Isso é extremamente importante. Já são 3 lições que a gente supõe, que a gente entende que Deus está trazendo para a gente através da pandemia. E que, por si só, já nos levam a grandes possibilidades. E, deixando por último, mas não menos importante, como dizem os americanos, a questão da responsabilidade social que o corona traz para a gente, porque não basta a gente não ser contaminado. É extremamente importante eu adotar práticas para não contaminar os outros, não é isso? Isso chama a gente a fundamental lição da compaixão, que aqui pega um lugar central na doutrina de Jesus. Quando Jesus fala que o caminho para o amor é fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, ele dá a receita para o amor. Porque nós não vamos amar Jesus da noite para o dia apertando um botão de celular, baixando um app. Alguém acha que vai aprender a amar como Jesus amou, baixando um app? É claro que as coisas não são assim. Nós vamos sair das nossas trincheiras, sair do nosso castelo egóico, aprendendo a nos colocar no lugar do outro. Homens se colocando no lugar das mulheres, idosos se colocando no lugar dos jovens e jovens no lugar dos idosos. É assim que a gente vai expandir a nossa fronteira, expandir o nosso ego que hoje nos aprisiona, porque o mesmo castelo com
montanhas altas e grades que diz que nos protege, que é o ego, ele também nos aprisiona. E a gente só pode expandir isso com a compaixão, que é um exercício fantástico. São 4 das lições que eu visualizo hoje, todas elas embebidas de evangelho, fraternidade, compaixão, limpeza, igualdade, é tudo Jesus falando para a gente e, na minha opinião, Deus falando com a gente através de cada um dos aspectos do coronavírus. É isso aí. Gente, nossa, quanta gente. Que bom. Bastante gente. Ó, Biló, você quer dar uma lida aí no pessoal? Ó? Oh, com certeza. Tem comentários que eu queria que você fizesse um comentário em cima do Ótimo. E eu quero agradecer o pessoal que está entrando aí de outros lugares. Coloquem de onde vocês estão falando, gente. É legal isso. E não esqueçam do vídeo. Faça o vídeo para a gente coloca no ar agora, para todo mundo assistir. Vídeo de otimismo, de força, de fé. Ou sobre o comentário mesmo do que está sendo falado hoje, tá bom? Perfeito. João Francisco Ossini, boa noite. Obrigado pela... Ana Maria, muito obrigado pela... Ana Maria também comentou, principalmente... Ana Maria comentou aqui, a imprensa, enquanto quarto poder, como se autodenomina, exerce uma ação muitas vezes perigosa de fazer pesar o prato da balança, segundo certos interesses, e foge do seu papel verdadeiro. E muitas não fazem jornalismo, fazem política. Sem dúvida. Num momento que o mandatário da nação ameaçou de romper com a concessão de uma certa rede de televisão, tornou a questão uma guerra de sobrevivência. Com certeza. O que distorce muito, é claro. Cíntia Costa, boa noite. Rosa Rodrigues, que Deus quer nos mostrar que mudemos nossos pensamentos e nossas atitudes, que possamos ver que somos todos irmãos. Isso, Maurício, é o que você falou. É o que você falou agora há pouco. Perfeito. João Francisco Ossini, estimular a autorreflexão, sim, obviamente. Que mais? Tem bastante gente colocando os comentários. Deixa eu dar uma lida aqui. Auxiliadora Rocha, Cristina Isso. Miguel, Isso. Esther Amaral, Heloísa Inácio, Dola Terras, A Dola. Paula Fernandes, Feng Shui é muito bom, Cíntia Costa, o pior é ver pessoas só se preocupando com o seu umbigo e dizendo que o problema de cada um é de cada um e não é esse um problema de todos, não é, esse é um problema de todos nós. Obrigado, Isso. Cíntia. Eu acho que esse ponto vale a pena comentar, especialmente, porque, na verdade, a dor coletiva, ela separa o joio do trigo. Por que Deus, de novo, por que Deus previu para a transição planetária dores muito intensas? Porque as pessoas se dividem e explicitam quem é quem. Evidentemente, algumas pessoas se fecham e se você andando na rua, eu não sei se vocês, colegas, se você, Zé, tem tido essa experiência, quando você precisa ir para a rua para fazer alguma compra, as pessoas não se olham no olho. Não, é verdade. As pessoas não estão se olhando no olho, ninguém dá bom dia mais. Sorriso, então, nossa, sorriso parece que teve um decreto mundial de proibição do sorriso. O que acontece? Será que Deus trouxe isso para a gente se fechar no egoísmo ou para a gente se abrir em solidariedade? É verdade. A dor vai mostrar quem é quem, vai possibilitar a separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, conforme previsto. Só mais uma aqui, Nilza Lozada, que mora no Morro em Santos. Tudo, em meu entendimento, é uma faxina no planeta. Nada com certeza é por acaso. Perfeito. A Cristina Miguel, ela fala assim, falo por experiência própria, muito sério. Eu e outro pai temos um grupo de acolhimento para sobreviventes enlutados pelo suicídio. Foi a forma que encontramos para ressignificar as nossas vidas depois da perda de nossas filhas. Que coisa linda. Meu Deus. Que coisa linda. Agora. Tem um ditado que fala, faça do limão uma limonada. A melhor homenagem que você pode fazer para o seu filho que passou por uma dificuldade, que já morreu, que se suicidou, é você ajudar outros. E cada vez que você ajudar outros, você vai estar mandando uma luz de amor diretamente para o peito do seu filho. Parabéns, Cristina. Cristina Miguel, parabéns, viu? Parabéns. Muito legal. Ela faz um outro comentário. O nosso luto se transformou em luta. Olha que legal. O nosso luto se transformou em luta. Perfeito. E é isso que nos impulsiona a seguir.
Embaixo ela fala assim, deve ser algum comentário que a gente fez, sim, faço todas as semanas, eu e os meus cachorros. Olha só, Chico Xavier fazia o evangelho no lar com os cachorros, certo? Legal. E essa experiência da Cristina deve levar nós todos a pensar a expressão evangélica, pelo amor ou pela dor. O que aconteceria com Cristina se não aceitasse o convite do amor? Ela certamente se deprimiria, Depressivo. adoentaria, se deixaria corromper pela culpa. Será que isso seria bom para ela? Claro que não. Ela fez a opção do amor. Parabéns, Cristina. E que seja uma inspiração para todos nós. A Cíntia Costa colocou assim, fui dar bom dia no mercado outro dia e a pessoa deu também, mas de cabeça baixa. Olha, eu só vou falar uma coisa pra você. Eu já peguei 3 idosos e já mandei isso tudo para casa, viu? No caminho. Eu passando no caminho aqui, às vezes, a gente vai na padaria, eu falei, vai para casa. Eles ficam dando risada. Mas carinhosamente. Não, com carinho. É lógico. A minha esposa foi no dentista e apareceu um senhor no dentista, apontou para a própria boca e fez assim, como se falar fosse contagioso. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pensem nisso. Deus está olhando para a humanidade através da dor e fazendo a separação. Zé Maria e Maurício, boa noite. Não, só vocês viram o decreto em São Bernardo do Campo, que caiu hoje, em que o prefeito da cidade botou um decreto que as pessoas idosas que fossem pegas na rua andando, teriam que mostrar por que estavam saindo na rua. Você está indo ao supermercado, eu quero ver a nota fiscal. Você está indo... Se não, a primeira eram recomendadas a ir para casa e se fossem reincidentes, pagariam multa. Olha, mas eu estou vivendo hoje isso determinou que... É muito interessante isso, mas eu estou vivendo isso em família. Todos nós somos chamados, como ele no supermercado e um prefeito na sua cidade, nós somos chamados nas nossas relações a sim orientar os idosos. E não é uma tarefa fácil, não é. Mas a orientação precisa ser feita com carinho. Porque se ela for feita com agressividade, nós estamos colocando incêndio para pagar, a gasolina para pagar o incêndio. Alguns idosos estão se sentindo quase como um criminoso, como um fora da lei. Não é por aí. Isso é abuso. Não, se sentindo assim. Minha mãe e minha tia estão assim. Passa um carro avisando, por favor, fique em casa. Fica, calma, já estou indo. Como se fosse um fora da lei, entendeu? Fugindo da lei. Não, eu falei, mãe, pelo amor de Deus. É só vocês não ficarem aglomeradas, mas pelo amor de Deus, ninguém vai impedir o direito de ir e vir. A gente tem que ter um certo equilíbrio com tudo isso, né? A gente não pode, também não vai exagerar. Conscientizar é difícil, eles são difíceis, eles estão, inclusive na nossa cidade, você que é de fora, Santos tem um grande número de idosos, mais de 10% de idosos. É verdade. Então, já é difícil, muitos idosos moram sozinhos, estão acostumados com a sua independência. É tudo muito complicado. Então, tem que ter um certo... Não adianta você forçar. Perfeito. Isso aí vai criar mais o quê? Vai deixar o idoso mais depressivo, mais triste. Com medo. Isso. E eu não sei, até se tomar cuidado, vão até para um caminho mais complicado. E eu acho que isso serve para todas as relações. O que é preciso para criar filhos, segundo a psicologia? Você colocar limites e dar carinho. Não é isso? Então, isso serve para todas as situações. Os Espíritos nos dizem que Deus age no mundo pela justiça e pela misericórdia. São sempre os eixos do limite e do afeto. Não queiramos orientar sem afeto, mas não deixemos de orientar a título de afeto. Os dois extremos são ruins. Olha, a Cristina Ramos também está falando belas palavras, grandes ensinamentos. A gente está aprendendo também, Cristina. A gente troca ideias aqui, né? Sem dúvida. Paula Fernandes. Estamos num momento de reflexão e transição. Precisamos de pessoas melhores para o mundo. E a seleção vai ser feita dessa maneira. Existe uma receita apenas capaz de melhorar a educação, a saúde, a política, todos os campos da vida. Qual é? Seres humanos melhores. Só ficarão na Terra não anjos, mas pessoas sinceramente votadas ao bem. Com boa vontade. A paz da terra está destinada aos homens de boa vontade. Não são os que fizeram toda a lição, mas aqueles que sinceramente queiram fazer.
as pessoas de má vontade vão ser levadas a outro planeta, a outro mundo, para reiniciar sua trajetória. Isso a gente já sabe, é unânime na mensagem espiritual. Sem dúvida nenhuma. A Rosemarie, eu dei um gato para ela, um gatinho para ela, né? É pequenininho. O gato hoje, descobriram que é aquela raça que fica enorme. O nome dela é Rebeca. Ela está falando aqui que ela faz o evangelho com a Rebeca. Sim. Ela faz, Sim. E diz que a Rebeca deve prestar atenção em tudo. Tal. Inclusive, Zé Maria, eu queria até salientar, porque sexta-feira, durante o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, com Milton Júnior, uma senhora entrou ao vivo e falou que estava passando por um momento de muita tristeza. E o que foi indicado a ela? O evangelho no lar. Então, gente, evangelho no lar, não só para quem está em tratamento. Sim. A pessoa também que está passando por esse momento de tristeza, está sozinha, pega uma hora do dia, eu não tenho tempo de manhã. Antes de dormir, faça o evangelho no lar. Não é só recomendação a quem está em tratamento. As pessoas que estão sentindo falta do centro da igreja, do que é evangelho no lar. E cuidar de animais e de plantas também é muito terapêutico. E aquilo que você falou... E barato, relativamente barato, porque uma terapia geralmente, né? Mas e você falou uma coisa que é fundamental também. E também tem assim, eu vou fazer evangelho, vou fazer prece. De repente a minha depressividade continua depressiva. Então, é mudar a rotina. Aquilo que você falou é fundamental, os psicólogos todos estão falando. Mudar a rotina. Tem que mudar a rotina. Então, faz tudo de diferente que você fez até hoje. Muda tudo, faz tudo diferente. Troca a roupa, faz tudo que você falou. Isso. É fundamental. E essa senhora, a gente chegou a falar isso, né, para ela? Sim, até um beijo, Alcina. Ela estava ao vivo na sexta-feira, ela falou evangelho no lar. É isso. E ela agradeceu também. E faça com seus gatos, os seus cachorros, as suas plantas, porque desde Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, que chamava as cadeiras de irmão, chamava as câmeras de irmão, e lógico, os animais e as plantas ainda mais de irmão, né? Não é? Aí vieram os espíritos e falaram que a nossa trajetória, a sua trajetória, a trajetória dele vai do átomo ao arcanjo. Então todos nós não apenas já fomos animais e plantas, mas já fomos átomos. Então realmente a cadeira é nossa irmã. É isso aí. É uma dimensão muito maior que Francisco de Assis falava e que parece uma piada. Nossa, não é não. Quem é que chama uma cadeira de irmã cadeira? Ninguém chama. A gente não chama porque a gente não tem estatura espiritual de Francisco de Assis. A Marlene Cioletti, uma grande amiga nossa aí, estava aqui hoje, inclusive, veio aqui trazer cesta básica. Boa noite a todos, precisamos refletir sobre tudo. O momento é de reforma íntima, é o momento de mudarmos. Sem dúvida. A gente sabe que nem todo mundo vai mudar. A gente, vamos ser sinceros, a gente começa a ver os líderes mundiais, a gente olha para eles e percebe que aquilo ali vai passar como se fosse uma guerra. Sim. E não necessariamente como um processo de mudança. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que cada um faça a parte, que cada um aproveite a situação, não é isso? Sim, e eu particularmente acho que no Brasil, onde as coisas estão acontecendo à revelia do presidente, olha só. A revelia do presidente. A revelia do presidente. Não sigam o conselho do presidente, não saiam às ruas. Olha só o que a gente está falando. Certo? Em outros tempos isso daria uma encrenca danada. Uma encrenca danada. Não sigam a orientação. Gandhi falava isso. É legítimo descumprir uma ordem imoral. Repete isso. É legítimo, é necessário. Nesse momento nosso é urgente descumprir uma ordem imoral. Essa ordem de romper o isolamento e ir para as ruas, ela é assassina. Nesse momento de hoje, nós devemos respeitar a ignorância do nosso presidente. É uma ignorância. Ele não precisa ser demonizado. Ele é apenas uma pessoa ignorante. Nem por causa disso, nós precisamos nos embeber de ódio. Perfeito, é isso mesmo. Aí a gente se nivela. Aí a gente entra na própria ignorância. Não, ele é apenas um ignorante. Sigamos o que a ciência fala. Sigamos o que a lógica fala, sigamos o que o mundo todo segue. Um exemplo dos outros países falam. Pronto, né? Simples. Né? Não precisamos odiar. Os amigos que estejam caindo na guerra do ódio, saibam que hoje eu li uma orientação do Espírito que fala assim, sim, as pessoas estão orando muito no coronavírus, mas ao mesmo tempo que ela ora, ela descarrega o ódio. E aí o ódio dela anula a oração. Nossa.
Isso aí. A Paula Fernandes, voltando aqui, falou: os idosos são os que mais sofrem nesse momento. Não tenha dúvida. Seja bem-vindo, Cláudio Santos, Marisa Fente Pérez. A Rosemarie lá da Rebeca falou assim que, inclusive, a Rebeca gosta de tomar água fluidificada. Muito legal. Muito legal. Que legal. A Cíntia Costa está falando assim: eu converso com a minha Violeta todos os dias. E que se dane quem achar que você é doida. Você está certo. Isso. Conversa. Num mundo louco, é saúde ser louco. Eu tenho um menino de 4 anos, que fez 4 anos agora. Toda vez que a gente vai no orquidário, a gente fica abraçando aquela árvore. Tem uma árvore lá no orquidário que é para abraçar. Sim. Eu ensino ele, abraça, escuta, põe o ouvido, sente. Converse. Ele pode até não estar entendendo, mas ele fecha os olhos, vê. Tem que começar, né? Desde pequeno. Sem dúvida, sem dúvida. São irmãos nossos, são irmãos de sangue nossos, porque nós já fomos plantas, já fomos animais, já fomos átomo. Não é um delírio, é a mensagem dos espíritos. A nossa trajetória espiritual vai do átomo ao arcanjo. É isso aí. A Paula Fernandes, de novo, está dizendo assim: eu estou amando ter lives nesse momento. Quando tudo isso passar, eu queria que vocês não deixassem de fazer essas lives. Nós já estamos há 2 anos. Aproveite. Esse momento é bom, porque aí todo mundo vai se expressando, vai aprendendo a lidar. Vou aproveitar até para falar para os amigos a respeito das nossas lives. Fala a sua. Lá no Maurício Zomignani, vai estar a legenda? Maurício Zomignani, que é o meu nome. Na minha página do Facebook, você vai ter todas as quintas-feiras às 19h30 um estudo do Evangelho, que é olhar a nossa vida atual a partir do Evangelho. E nos domingos, às 17h30, na mesma página, Maurício Zomignani, você vai ter ali palestras, temas, lições que a gente extrai dessa nossa situação, dessa nossa dor. No último domingo nós falamos sobre simplicidade. Como nós estamos sendo convidados com o corona a deixar de lado tantas condições que eu tinha para ser feliz. Não, eu para ser feliz preciso ir no cinema. Não precisa. Estamos igualando, né? É bom. Mas você não precisa ir no cinema, você não precisa sair, você não precisa fazer isso. Tudo o que a gente realmente necessita está dentro de nós. Como é que Jesus disse? O reino dos céus está dentro de vós. Nós vamos retransmitir esse programa, tá? Já estou pegando já pelo menos o de domingo eu te garanto que nós vamos, é 17h30, né? E a gente também está gravando lá para passar para os amigos do YouTube. É isso aí. Cíntia Costa, precisamos pedir que os espíritos iluminem a todos, principalmente nossos dirigentes. Sim. Precisa mesmo. Eles não são maus, eles são ignorantes. A palavra que... Maurício, é o que mais a gente tem escutado e o que mais realmente é verdadeiro. É ignorância. É uma ignorância. Não é maldade. Sim. É como os nossos filhos, eles por acaso, as crianças são malvadas daquele reinado infantil, onde ela só quer a atenção toda para ela? É uma fase do desenvolvimento. Ninguém vai querer que uma criança deixe de mamar um pouco para destinar o leite do seio materno para outra criança. Ela está numa fase em que o egoísmo é característico da vida dela. Pessoas egoístas hoje, mesmo que infelizmente sejam dirigentes, são apenas seres ignorantes. É verdade. Cristina Miguel, não perco uma. Gratidão. Seja bem-vindo, Raquel Dalcin. Márcia Regina Silva Ferreira, boa noite. Muito bom ouvir falar da espiritualidade que educa, que direciona no momento em que todos estão perdidos. A gente vê tanta bobagem por aí, né? Que é tão gostoso. É tão gostoso você falar de doutrina espírita, de espiritualidade. Ligado à vida. A vida, né? Porque a doutrina ela é para cima, ela não é triste. Sim. A doutrina é para cima. Apesar de termos irmãos aí que fazem, né? Dão uma baixada no negócio, mas ela é para cima. E muita gente acaba repetindo essa cultura religiosa que a gente traz de outras disciplinas, de falar capítulos e versículos. Citar o número da pergunta do Livro dos Espíritos é fundamental. A pessoa deve ser muito espiritualizada, se ela sabe o número... Só por isso. Gente, o que interessa é o espírito e não a palavra. A palavra mata e o espírito vivifica. Quem está dizendo isso? Eu? Imagina. Isso é Jesus Cristo. A Rosa Rodrigues, Jesus já dizia, orai e vigiai. Perfeito.
Cíntia Costa, Maurício, é perfeito em suas colocações. Muito obrigado. Marisa Feidipere, adorando vocês, beijos. Isso aí. Tem mais gente aí, ó. Podem ter certeza que a gente aqui é porta-voz, viu, gente? Nos nossos melhores momentos, a gente é porta-voz dos amigos espirituais. Vocês podem ter certeza que se vocês forem conversar com a minha esposa lá em casa, ela vai ter muitas críticas ao meu respeito, como todas as pessoas têm as suas insuficiências. Não cabe a idolatria aqui. Cabe a consciência de que nós somos um leva e traz. Nós somos o entregador da pizza. E a gente precisa reconhecer que tem todos os membros da pizzaria, o pizzaiolo, o dono da pizzaria, quem compra os ingredientes, o gerente, e a gente só entrega. Coloca a minha câmera um instantinho, Rob, por gentileza. Eu vou mostrar a Rebeca assistindo aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Vê se o pessoal consegue ver. Olha a Rebeca lá da Rose Maria assistindo aqui, ó. Olha lá, vai fazer evangelho daqui a pouquinho aí. Tá bom? Olha lá. Muito legal. Olha lá, que legal, né? Muito legal. Gente, sejam bem-vindos aí todos vocês. Tá em aberto ainda, viu? Aquele vídeo lá, da semana passada nós recebemos o Henrique Botaro, lá o que faz a psicografia, né? Henrique vai estar com a gente, viu, gente? O Henrique, ele não pode estar presente, ele vai responder aquelas questões. A gente tem um programa chamado Momento Fraterno. Sim. As pessoas fazem perguntas, né, com antecedência e a gente dá para algum orador e depois ele grava e manda para a gente, né? Porque ele está lá em Ribeirão Pires, não dá para vir. E o Henrique Botaro vai estar segunda-feira, não vai estar ao vivo, mas vai estar presente aí respondendo as questões. Eu queria também passar um estímulo para as pessoas para pensar na população de rua da nossa cidade. Pois é, eu ia falar isso. Pode falar. Porque, na verdade, o homem de rua é uma pessoa que não tem plano B. Ele não tem plano B. Não tem nenhum plano. Ou ele acorda com um foco. O que eu vou comer? E depois que ele comer, no almoço, vamos dizer assim, ele vai pensar, o que eu vou comer na janta? Se não tem pessoas circulando, aonde é que ele vai conseguir? Se não tem restaurantes funcionando, pelo menos na modalidade presencial, eles fazem apenas as entregas. Como está a vida da população de rua hoje? E coloque-se no lugar deles. Gaste um pouquinho nas suas compras a mais e compre alguma coisa que você possa oferecer para a população de rua. Pense neles. O maior exercício, nós estamos falando que a solidariedade deve se dar com os gatos, com os cachorros e com as plantas, por que não com a população de rua? Vamos pensar nele? É muito importante nesse momento. Porque na realidade eles não têm saída, né? Eles não têm como... E a gente tem visto muito moradores de rua. Mas eu acho que tem que ter a mãozinha da prefeitura, tem que ter... Claro. Tem aquele recolhimento, né? Claro. Eu acho que a gente tem que incorporar todos. Não dá para você ver a classe média. Eu fico pensando nas pessoas da favela, que moram 10 pessoas num barraquinho pequeno de 1,5 metro por 1,5 metro, sei lá, não sei. É muito complicado. São situações adversas que a gente tem que ajudar. Eu, como assistente social, sei que muitas casas, muitos barracos de favela, eles são feitos, eles estruturam dentro do modo de vida onde ninguém passa o dia lá. O barraco ele fica muito só para dormir. É só para dormir. Agora você imagina 7, 8, para não falar 10, 11, 12 pessoas dormindo num barraco muito pequeno. Como é isso? E como é permanecer durante o dia num barraco como esse? Como é o isolamento social numa condição dessa? Vamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Sim, os nossos gatos querem água fluidificada. Sim, os animais de rua precisam de rações. Sim, as nossas plantas precisam de todo o nosso amor. E sim, a nossa população de rua, assim como os nossos idosos, merecem todo o nosso carinho e a nossa atenção. Só para avisar vocês, o Face do Maurício já está aí, viu, gente? A gente colocou no comentário, para quem quiser assistir as lives do Maurício, já estão aí para que vocês possam acessar. A Rita Luísa C. Soares está falando assim: vamos rezar e pensar mais no próximo. Tenho fé de que após o dia 9 de abril, tudo vai melhorar. Final de quaresma, período muito complicado. Aliás, a gente vai entrar na Páscoa, né? Sim. Que Páscoa? Como é que vai ser a nossa Páscoa? Pois é. Na verdade, Páscoa é renascimento. E o mundo está destinado a renascer.
Porque se os espíritos são unânimes para falar que não é o fim do mundo, não é o fim da humanidade, depois de uma crise grande vem o quê? Vem o renascimento. Nós vamos sim renascer, mas nós temos sempre a opção de renascer melhores, mais solidários, mais fraternos, mais compassivos, mais limpos, resumindo um pouco das lições que a gente vê de Deus para a gente durante o coronavírus. E se a gente aprender com as lições, a gente não vai precisar de outros chamamentos. Pense nisso. Essa também é uma mensagem que vem de muitos amigos espirituais. Nós estamos quase que destinados a outros chamamentos ainda mais enfáticos do que o coronavírus. Vocês já imaginaram isso? Outros chamamentos mais enfáticos? Sim, porque aquele que não aprende com um chamamento mais suave, ele vai ser chamado ainda mais enfaticamente, porque Deus nunca desiste de nós. Então, se não for dessa maneira, vai ser de outra mais enfática. Então, vamos aprender agora, por amor a nós mesmos. Por amor a nós mesmos. Nós precisamos de um chamamento mais enfático que o corona? Eu acho que não. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. A Rosemarie está falando que a prefeitura está oferecendo jantar agora no Bom Prato, além do almoço. Eu vi o prefeito falar na live dele ontem. Não, a comida sim, mas e o confinamento? Pois é, eu soube outro dia que o Ismênia de Jesus estava sendo o único programa não governamental que dava alimentação para a população de rua que estava aberto. E estava pedindo gêneros alimentícios. Eu tive essa possibilidade de, na minha compra, comprar alguma coisinha a mais, né? Arroz, macarrão, alguma coisa a mais, e levar para lá. E realmente é isso. Você já imaginou numa situação de crise, crise sanitária, em que os hospitais fechem? E como é que fica a população de rua se os programas voltados à população de rua fecham durante uma crise? Vamos cerrar fileiras, vamos nos unir com o Ismênia de Jesus. Lá na Campos Melo é a entrada do Centro Espírita. Na Conselheiro Nébias é a entrada da Escola Ordem e Progresso. Na Campos Melo, vá até lá e deixe a sua contribuição. Ajude a população de rua que estiver na vizinhança, no seu caminho até o supermercado. Faça a sua parte. Você não vai resolver o problema do mundo. E acione os poderes públicos também. E exija que os poderes públicos saiam da paralisia. Porque assim como nós, eles também têm o seu dever. Nós viramos um ponto de recebimento do Ismênia, né? Foi pedido pelo Dr. Alexandre Carvalho, da USE. Legal. E nós estamos recebendo e eles vêm buscar. Ótimo. Tá? Já estamos anunciando aí já faz algumas semanas. O pessoal está vindo. Então vem aqui também no Seara de José e deixe a sua doação. O pessoal do Ismênia bem. Ou vai direto lá ou passa aqui. Muito não bom. É isso? Muito Ana Maria está falando assim, se a invisibilidade social já é imensa, imaginemos nesses tempos como está a situação daqueles que vivem na rua. É o que nós falamos aí. Deixa eu te falar uma coisa, a espiritualidade já sabia de tudo isso que ia acontecer? Certamente, certamente. Não há improviso no mundo espiritual. Você viu no livro e no filme Nosso Lar, tempos antes de eclodir a Segunda Guerra, já houve um aviso geral de mobilização, de formação de hospitais de campanha, digamos assim, né? Como nós estamos fazendo hoje. Eles já sabiam e se planejaram e se prepararam há muito tempo antes. Então o corona certamente não é uma novidade. Tá certo. Tá chegando muita gente. Daqui a pouco não vai ter mais tempo, né? A gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Você vai fazer uma prece no final, né? Isso, a gente faz. Né? Reforça a tua live para eles, para o pessoal saber, por favor. Então, toda quinta-feira, 19h30, lá em Maurício Zomignani. Você vai ser muito bem recebido. A gente já fazia o curso Aprendizes do Evangelho lá no Semente de Luz, lá na João Ramalho 158, que é o nosso centro espírita. E fazíamos as palestras também. Não estamos podendo fazer nem os cursos, nem as palestras, como todas as igrejas, nem todos os centros espíritas, e estamos propiciando isso, como várias pessoas, e como o trabalho aqui do Seara News está fazendo já há bastante tempo, do trabalho através da rede social, através da
informática, através da internet. Então, nós hoje fazemos o curso do Evangelho às quintas-feiras, 19h30, lá na nossa página, e no domingo, às 17h30, 5h30 da tarde, a gente faz uma palestra, um raciocínio rápido, preparando para depois usar a hora do Ângelus. Às 18 horas é uma hora espiritualmente estratégica. Faça suas orações todo dia às 18 horas, para com Maria de Nazaré, você formar e compor esse grande exército de luz, de faxineiros espirituais que estão tanto nos ajudando nesse momento. Tem também o seu canal no YouTube, né, Maurício? Isso, que é Maurício Zomignani também. No YouTube você vai ter uma grande quantidade de palestras e exercícios diários, postagens diárias sobre o estudo do Evangelho, com o link, com essa ligação para nosso dia a dia. Evangelho não é para decorar capítulos e versículos, nem trechos, nem perguntas do Livro dos Espíritos. Evangelho é para viver melhor. É para isso que Jesus veio à Terra. Então está recomendado o canal do Maurício Zomignani no YouTube e também Paula Fernandes. Quer assistir essas lives, quer assistir todo o nosso conteúdo? Nosso canal no YouTube, Lar Espiritual Seara de José. Lá você vai encontrar Maurício também. Também estaremos lá. Só que eu acho que você devia colocar Maurício Z, porque o Zomignani fica difícil para ver. Maurício Z seria melhor. Mas se você entrar no YouTube ou no Facebook e colocar só Maurício ZOMI, já aparece, porque não tem outro. Tá certo. Gente, vocês querem... Vamos fazer a prece? Vamos começar a prece agora por causa do horário direitinho. Eu queria só lembrar a todos que estamos ao vivo todos os dias. Segunda, quartas e quintas é o Momento Fraterno. Hoje foi especial. Hoje tem que ser especial com o Maurício, né? Será News Entrevista. Eles é que são especiais. Isso. Amanhã teremos o Maurílio Campos aqui conosco. Na quarta-feira, Ana Maria Rodrigues e Cíntia Costa respondendo algumas questões que foram deixadas durante o ano. Aí o pessoal, a gente acumulou uma série de perguntas do atendimento fraterno, pessoas que deixam, a gente tem uma caixinha aqui, pessoal que manda pelo WhatsApp, a gente vai respondendo essas questões. Quinta-feira, através de vídeo, vem a Alcina Medeiros e o Marco Antônio, lá do Seara do Amor. Puxa, Marco que Antônio, time, hein? Tá firme, né? E na sexta-feira, a continuação do nosso curso. Estávamos fazendo o curso aqui, era presencial, agora ficou através do Newton Júnior, o NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, a terceira aula do NED. Tá bom, gente? Que tal vocês nos acompanharem agora? Vale colocar um copinho d'água lá? Sim. Coloca ali um copinho d'água. Vamos fazer a gente não pode estar unido com as mãos, mas a gente pode estar unido no pensamento, no amor, nas emoções. Põe um copinho d'água aqui para mim, aqui também. A gente vai beber essa água vai ser fluidificada. Você não tem copo aí? Não tem? Saúde. Saúde. Essa aqui vai ser a saúde para vocês e a todos que acompanham esta live neste momento. Sim. Só para agradecer, agora entrou no final a Roseli Regina, Cidinha Marques. Assistam desde o início a live, vale a pena. Tudo que nós colocamos aqui foi muito importante. Importante passar para as pessoas com mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, para que as pessoas tenham essa condição de equilíbrio para passando por isso aí, para passar por esse momento agora, tá? Podemos? Vamos fazer então? Vamos. Põe teu copinho d'água, você fecha teus olhos, não precisa olhar. Você vai escutar uma musiquinha no fundo e vai ouvir as palavras do nosso irmão e com certeza ele será inspirado pelos bons espíritos para levar até você um pouco de paz, um pouco de tranquilidade que tanto precisamos. Hoje a nossa reflexão, a nossa oração vai ser com o nosso amigo, com o nosso irmão Francisco de Assis. A partir da oração dele, que a gente pense o nosso momento, a nossa postura perante a vida. O que a gente mais precisa hoje, o que a gente mais precisa pedir a Deus é que sejamos todos instrumentos da paz de Deus. Que onde houver ódio, no Brasil de hoje, tanto lugar com ódio, que nós sejamos capazes de levar o amor.
Onde houver desespero, e esse desespero parece que entra em todas as casas, em todas as peles, em todos os lugares, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, e a gente conversou muito a respeito disso, como as pessoas estão tristes nesses tempos, que eu leve alegria. Onde houver trevas, e as trevas parecem realmente querer dominar